Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, é com grande alegria que iniciamos este culto de adoração ao nosso Deus. Que nós realmente estejamos dispostos a louvar, a bendizer, a exaltar o nosso grandioso Deus, que sim é digno do nosso louvor, é digno da nossa adoração. Eu quero, nesse instante, estar agradecendo a Deus, orando por esta rica oportunidade, louvando e bendizendo o seu santo e excelso nome, e que você, de fato, como sempre falamos, leve cativo o seu pensamento nesse instante, com o intuito de louvar, de bendizer, de enaltecer o nosso grande Deus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ó Deus de glória, Deus de poder, Deus de força, bendito seja o nome da tua glória. Nós exaltamos, glorificamos a ti. Assim nós nos expressamos, porque o Senhor tem nos ensinado e o Senhor tem nos conduzido a tua palavra. Assim falamos através de Cristo Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Amém, Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos para procedermos à leitura no texto que se encontra no Salmo 95. No livro dos Salmos, o Salmo 95. Vamos fazer a leitura na palavra do Senhor. Assim diz para nós a palavra de Deus. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que de fato o Espírito Santo abra o nosso ouvido para ouvirmos a voz do Senhor, que de fato todos os atos deste culto, seja para a honra, seja para a glória do nosso Deus, desde as orações, os cânticos, a mensagem, tudo seja como aroma suave ao nosso Deus. O salmista, ele expressa que o nosso Deus é o Deus supremo. Então, essa palavra já diz tudo. Deus é tudo. Deus é mais do que suficiente. E ele é digno do nosso louvor. Por isso que no início desse texto há um convite para nós louvarmos. Louvarmos, adorarmos a quem? Adorarmos ao Deus supremo. O Deus que criou todas as coisas. E como expressa o salmista aqui, que nós tenhamos essa consciência de que cada dia nós estejamos diante do Senhor, prestando a Ele culto. E hoje um dia especial, o dia do Senhor, que nós, reunidos em família, reunidos agora de uma maneira diferente, não podemos por enquanto estarmos juntos no mesmo espaço físico, mas irmanados com um só propósito, através daquilo que nós temos como vínculo, ou seja, a nossa salvação em Cristo, aonde quer que você esteja agora, no seu lar, nós estamos, sim, unidos, não fisicamente, mas estamos unidos através de tudo que Cristo realizou por nós e para nós na cruz do Calvário. Que você, irmão na fé, possa desfrutar da presença do Senhor e que nós possamos bendizer e adorar ao Senhor, como diz o texto. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Então, irmãos, é uma alegria muito forte de poder estar compartilhando mais uma vez a palavra do Senhor, embora com uma grande saudade de estarmos juntos fisicamente naquele espaço físico que nós sempre nos reunimos aos domingos, a outros dias, mas infelizmente ainda
por um pouco, não podemos estar lá, mas pela graça de Deus, no nome de Jesus, em breve estaremos reunidos no mesmo lugar, com o propósito de adorar e bendizer ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 1 dos nossos hinários, Doxologia, hino de número 1 dos nossos hinários. Louvemos ao nosso Deus. Vamos, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Ó Deus bendito, obrigado por esse dia, obrigado por este momento. Rendemos-te glória, Senhor, e auxilia-nos na leitura da Tua Palavra, no meditar da mesma, e sejamos continuamente ensinados por Ti a sermos servos que honre e exalte o Teu santo e excelso nome. Aceite este culto, ó Senhor, que é para o Senhor, Tu que és merecedor de todas as coisas. Assim nós, mais uma vez na Tua presença, estamos orando, bendizendo o Teu nome, nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, neste momento de culto também, nós comumente separamos o instante de confissão de pecados. Isso é importante nós sempre termos a mente de que é necessário sim nós reconhecermos que nós pecamos, seja com palavras, seja com atitudes, seja com pensamentos, nós pecamos, nós entristecemos ao Senhor. Mas graças a Deus que Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus perdoador. Ele também é um Deus santo e pela sua santidade Ele espera que o seu povo reconheça os seus pecados e confesse-os na presença dEle. E nesse momento de culto também, além de confessarmos os nossos pecados, mas também vamos suplicar. Nós vamos interceder. Interceder por este momento que estamos vivendo, por essa situação tão difícil que nós estamos enfrentando. É difícil até observar os noticiários, aqueles que dizem, não, já tem muita coisa, eu não vou ver nada, mas precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo. E é com tristeza que nós vemos no nosso país, ao redor do mundo, mas o que nos consola e nos fortalece, mesmo em tempo de crise, é que o nosso Deus, Ele acode o seu povo. O nosso Deus, Ele sustenta o seu povo. Mesmo em tempos de grande aflição, mesmo em tempos de grandes tribulações, o Senhor acode, sustenta, fortalece, consola o seu povo. Vamos então confessar os nossos pecados e também suplicar pela nossa nação, pelo nosso país, pelo povo, que Deus tenha misericórdia de nós, fortalecendo, supliquemos pelo mundo, pelas nações,
E Deus tenha misericórdia. Ó Deus, agora na tua presença, neste momento de culto, iniciamos adorando ao Senhor, adorando na beleza da sua majestade. E agora, no momento de culto, é momento de também confessarmos os nossos pecados. O Senhor é grande, é excelso, é tremendo. Como diz o texto que ainda há pouco lemos, tu és o Deus supremo. Mas apesar dessa glória, apesar dessa grandeza, o Senhor é um Deus que dialoga, o Senhor é um Deus que se inclina para ouvir as nossas orações. Agora, as nossas orações, primeiro é de confissão. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos pelas faltas cometidas, pelo pecado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Deus, nos méritos de Cristo. Segundo lugar, a nossa oração agora, Senhor, é de intercessão. Intercedemos pelo nosso país, pela nossa nação. Ó Deus, quanta tribulação, quanta tristeza, quanto desalento, Senhor. Tenha misericórdia de toda essa situação que nós nos encontramos. Ó Deus, tenha misericórdia de todas as vidas, ó Deus. Rogamos que o Senhor direcione, que o Senhor sustente, que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. Tenha misericórdia da nossa nação. Sara a nossa nação. Rogamos também pelas demais nações. Ó Deus, tenha misericórdia de cada uma delas, os continentes aos quais elas pertencem, ó Deus, tenha misericórdia. Traz consolo, traz a cura, no nome precioso de Jesus. Assim oramos, ó Senhor. Oramos. Estamos na tua presença, não porque merecemos, mas porque Cristo Jesus nos dá essa liberdade de irmos até o teu trono de glória, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo número 12. Tiago 1, versículo 12. Fala assim para nós a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse texto ele está em conexão ao texto que nós daqui a pouco vamos meditar na palavra do Senhor. Repito que o tema da nossa mensagem nesta noite é provações para o nosso bem. E aqui encontramos Tiago escrevendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Espírito Santo de Deus nos conduza a sua palavra e nos fortaleça e nos traga alívio, conforto e certeza em tempos de incertezas. Que possamos dizer como o apóstolo: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza através da sua santa palavra. E agora também, neste momento de culto, vamos louvar, vamos bendizer ao nosso grandioso Deus. Quarta-feira, eu compartilhei uma parte de uma canção muito bonita que diz: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Mas eu prefiro dizer assim:
O meu louvor é fruto do teu amor, Deus, por mim. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Ele nos amou primeiro. Ele nos amando primeiro, nos dá condições de nós amarmos ao Senhor. É verdade que nós amamos ao Senhor, mas é verdade também que ainda este amor ainda é pequeno. Mas o amor que ele tem por nós, irmãos, ele é infinito. Então que agora, nesse momento de louvor ao nosso Deus, que os nossos louvores flua de lábios que professam o nome do Senhor. Que seja de fato fruto do amor dele por nós. Louvemos, bendizemos, exaltemos ao nosso Deus com cânticos de louvor. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado a tua graça me satisfaz, tua presença
satisfaz. Tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta. És meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou
Irmãos, que realmente, a cada momento da nossa vida cristã, é verdade que a nossa fé, ela é provada, como veremos aqui no texto. Ela é provada pelo fogo, como o ouro, que se é provado pelo fogo para que se tire as suas impurezas, que de fato nós realmente andemos sempre por fé, confiança em Deus, e o louvemos e o exaltemos a cada instante, que a nossa fé ela seja provada para o louvor e para a honra do nosso Deus. Vamos para o texto, então, da nossa meditação nesta noite. Nós vamos fazer a leitura que está na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Vamos proceder, então, à leitura desse texto? Assim nos fala a palavra do Senhor. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Nisso exultais. Irmãos, nesta passagem, o apóstolo Pedro começa por lembrar os seus leitores de certas coisas, e então ele vai direto ao assunto. Ele apresenta o assunto falando sobre a salvação. Veja aqui nos versículos anteriores do nosso texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Veja, meus irmãos, essa é a descrição que o apóstolo Pedro ele faz dos seus leitores. Eles exultam, eles se alegram de uma forma grandiosa nessa bendita esperança. E, no entanto, mesmo eles se alegrando, exultando, eles estão contristados por várias provações. É interessante isso, né? Eles exultam ao Senhor, se alegram em Deus, mas ao mesmo tempo eles estão contristados por várias provações. Então, a descrição aqui, ela parece, no primeiro momento, ela parece bastante contraditória. Ele está descrevendo pessoas que, ao mesmo tempo, se alegram e estão contristadas. Isso é interessante. Na verdade, a condição do cristão, como é descrita no Novo Testamento, parece conter sempre esses dois elementos. Esses cristãos, a quem o apóstolo Pedro escreve, eles estavam, ao mesmo tempo, se alegrando grandemente e também contristados. Meus irmãos, nós temos de começar por compreender que isto é algo estipulado para o cristão. Mas nós não vamos nos enganar quanto ao significado da palavra contristado. Contristado significa estar entristecido. Significa estamos perturbados. Não significa apenas que temos de sofrer certas coisas, mas também que esse sofrimento, ele nos entristece.
E não vamos negar isso. Isso é verdade. Encontramos isto constantemente na palavra do Senhor. Encontramos isso constantemente na Bíblia. Esse paradoxo, que parece contradição, mas não é. É o paradoxo estipulado na vida do cristão. Um exemplo perfeito disso na palavra de Deus, desses paradoxos, estão no que o apóstolo Paulo usa para descrever a si mesmo. Na sua segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 4, 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 8 a 10, nós lemos o seguinte, presta atenção, 2 Coríntios 4, versos de 8 a 10. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Isso é o mais espantoso no cristão. É algo extraordinário. Ele pode experimentar estas duas coisas ao mesmo tempo. Alguém pode perguntar, se isso é verdade, então, onde está o problema? O problema, meu irmão, minha irmã, está em que falhamos em manter o equilíbrio. E nós temos a tendência de permitir que essa tristeza nos oprima e realmente nos desanime. Aí está o problema. Nós temos a tendência de quando que ao mesmo tempo estamos alegres e ao mesmo tempo contristados, a tendência nossa é a tristeza ganhar força mais do que a alegria e nos levar ao desânimo, nos levar à tristeza. E o que nós precisamos então, meu querido irmão, minha querida irmã, compreender e lembrar é que o cristão não é alguém que se tornou imune ao que está acontecendo à sua volta. Nós sempre temos dito isso. Talvez você ouça por aí que, como cristão, nós estamos imunes às tribulações. E isso não é verdade. Nós ainda vivemos num mundo onde impera o pecado. A nossa libertação de todo pecado se dará na glória. Mas enquanto aqui estivermos, como o próprio Senhor Jesus Cristo bem pontuou para nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, enquanto aqui estivermos, nós enfrentaremos as tribulações. Mas o incrível, eu repito, é que ao mesmo tempo que nós enfrentamos tribulações, ao mesmo tempo nós também desfrutamos, podemos nos regozijar, nos alegrar no Senhor. E esse é um paradoxo fantástico que a palavra de Deus tem nos ensinado em todo momento. Tristeza e aflição são coisas às quais o cristão está sujeito. Temos exemplos abundantes na Bíblia e vemos na vida do próprio apóstolo, o apóstolo Paulo, talvez o vemos na sua vida mais do que qualquer outro irmão e irmã na palavra de Deus. Na vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver realmente esse contraste de uma forma bem forte, bem nítida. Veja que o apóstolo ele estava sujeito a essas coisas, a tristeza, a tribulações, a aflições. Ele estava sujeito
a essas coisas. E é interessante, é incrível que, mesmo ele sendo o grande herói da fé, o grande apóstolo do Senhor, ele jamais escondeu esses fatos. Ele colocava essa questão de forma clara para nós. Ele deixava claro que, olha, eu sou apóstolo, escolhido de Deus, mas eu sinto aflição. Eu fico triste. Eu enfrento tribulações. Eu enfrento os dilemas da vida. E ele deixava isso de forma muito clara para nós. Ele ainda era um ser humano e muito humano. Apesar da extraordinária fé que ele sempre demonstrou e das notáveis experiências que ele teve em sua comunhão com o Senhor, ele sempre deixou claro: eu sou uma pessoa que enfrenta tribulação, eu fico triste, eu fico perplexo. E ele não tinha vergonha de dizer isso. Pois bem, irmãos, estas coisas podem ser encontradas ao mesmo tempo, e o cristão jamais deve considerar-se como alguém que está isento de sentimentos naturais. O cristão tem algo em si que lhe permite elevar-se acima de todas estas coisas. Mas a glória da vida cristã é justamente que podemos viver acima destas coisas, ainda que as sintamos. Nós podemos viver acima destas coisas. Não é uma ausência de sentimentos ou emoções. E esta é uma linha divisória de grande importância, que nós realmente prestemos atenção, porque isso é de vital importância para nós. Diante do nosso texto, consideremos então por que um cristão se acha nessa condição de tristeza, contristado. A resposta, é claro, está nas várias provações, conforme o texto bíblico. O apóstolo Pedro diz que os seus leitores, eles estavam sofrendo, estavam perturbados, eles estavam atravessando por várias provações. E que essas provações vinham de formas e cores diferentes, em modelos diferentes, em tamanhos diferentes. Era uma variedade sem fim de tribulações. O que são estas provações que o apóstolo que o apóstolo Pedro, no seu texto, fala? Ele deixa bem claro para nós que ele tem em mente, irmãos, o seguinte: muitos desses cristãos estavam sendo perseguidos. O mundo estava aborrecido com essas pessoas, porque elas tinham abandonado o tipo de vida que viviam antes do Senhor Jesus Cristo alcançar os seus corações. E agora elas estavam vivendo uma vida cristã. E isso incomodava as pessoas. Assim que se tornaram cristãs, elas passaram a ter problemas com o mundo. Pessoas que antes eram amigáveis começam a criticá-las, a ignorá-las ou falar mal dela aos outros. Essa era uma das coisas que lhe estavam causando tristeza. Estava causando a tristeza aos seus leitores aqui. Estavam tristes por causa disso. E é algo que os cristãos têm sido obrigados a suportar através dos séculos. Pense nisso. Como é difícil quando alguém é o único cristão da família, não é mesmo? Esse tipo de provação, ele sempre acontece, meus irmãos. E se um cristão nunca enfrenta algum tipo de provação,
Isso sugere que há algo radicalmente errado com o seu cristianismo. Se vocês acham que eu estou exagerando, quando tiverem oportunidade, leiam, por exemplo, diários de grandes homens de Deus do passado, como, por exemplo, John Wesley. E vocês ali descobrirão que ele frequentemente sentia contristado, frequentemente estava nesse estado de tristeza por causa de maus entendidos. Leia a história, o diário de Ashbel Green Simonton, a história de José Manuel da Conceição, um outro grande gigante da fé, Charles Spurgeon. Ele escreve que pessoas a quem ele tinha considerado amigas, e algumas delas a quem ele havia custeado seus estudos, de repente se afastaram dele. Estava contristado porque pessoas nas quais ele pensava poder confiar, de repente, lhe falharam. Como o apóstolo Pedro trata desta situação? Aqui, pois, estavam esses cristãos, sofrendo várias provações, várias. O termo é amplo e significa qualquer coisa em nossa vida que tende a nos perturbar. Algo que nos toca nas áreas mais delicadas e sensíveis do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, as coisas que tendem a nos abater. É o significado da expressão que ele usa aqui, várias provações. Apesar das coisas que nos entristecem, devemos enfrentá-las de maneira que o apóstolo aqui nos ensina. Qual é então o ensino do apóstolo Pedro para nós? A primeira coisa que ele faz é apresentar um grande princípio, e é o que devemos compreender porque estas coisas nos acontecem. Por que ficamos tristes? Por que passamos por tribulações, por provações? O apóstolo Pedro usa os seguintes termos. Veja no nosso texto aí, mais uma vez, no verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Se necessário? O que ele quer dizer com essa frase, meus irmãos? É uma declaração condicional que podemos parafrasear assim: por breve tempo, caso isso for necessário. Não é apenas uma declaração geral de que no mundo como o nosso tais coisas têm que acontecer. Significa mais do que isso. O apóstolo diz: irmãos, vocês estão enfrentando essa provação porque isso é necessário no momento. Estas coisas acontecem, diz ele, porque são boas para nós, porque fazem parte da nossa disciplina na vida e neste mundo, e porque, vamos deixar isso bem claro, Deus assim o determinou. É isso que o apóstolo Pedro tem em mente quando ele escreve aos seus leitores, e agora esse texto está diante dos nossos olhos, é isso que esse texto está nos ensinando. Porque as várias provações são necessárias. Há um plano e um propósito muito definido para a nossa vida. Deus nos colocou em sua família. Para que Ele nos colocou em sua família? Para que possa nos levar à perfeição. Esse é o seu objetivo para nós, é o objetivo do Senhor para as nossas vidas, para sermos
santos, para sermos conformes, mais e mais semelhantes à imagem do seu Filho. É isso que Deus está fazendo, meu irmão, minha irmã. O Senhor Jesus está trazendo muitos filhos a Deus, dizendo: eis-me aqui, com os filhos que me deste. Se não começarmos com esse conceito fundamental de nós mesmos, como cristãos, nós iremos desviar. E certamente não entenderemos estas coisas. Por isso tem que estar bem aqui na nossa mente, bem aqui no nosso ser, no nosso interior. A doutrina bíblica é, no mínimo, que Deus permite que estas coisas aconteçam conosco. Deus, às vezes, determina que estas coisas aconteçam para o nosso bem. Isso não é nenhuma loucura, não é nenhum devaneio. Essa é a pura realidade, é o que a palavra de Deus nos ensina. E de fato, irmãos, Deus às vezes determina que essas coisas aconteçam para o nosso bem, para o louvor da sua glória. Vamos para um outro princípio que o apóstolo Pedro aqui nos ensina, que é o precioso caráter da fé. Pedro diz que estas coisas aconteceram, essas várias provações. Olha só o que nos diz no versículo de número 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso é muito importante, o caráter precioso da fé. E veja que aqui no texto isso é ressaltado com a comparação com o ouro. Ele compara a fé e o ouro. O apóstolo Pedro diz: olhem para o ouro. Ele é precioso, ele é valiosíssimo, mas não é tão precioso quanto a fé. A fé é muito mais preciosa do que o ouro. Como ele estabelece isso, então, irmãos? Mostra que um dia o ouro vai desaparecer. É apenas temporário. Não há nada de permanente nele, ainda que seja maravilhoso e de muito valor. Mas a fé, diz o apóstolo, a fé, ela é eterna. Irmãos, isso é fantástico. Essa comparação que ele faz é fantástica. Andamos pela fé, toda a nossa vida é uma questão de fé, e aos olhos de Deus isso é tão precioso que Ele quer que seja absolutamente puro. Purificamos o ouro através do fogo para que seja eliminadas as impurezas e que fique só o ouro. E olha só que interessante. Esse é o grande argumento que o apóstolo Pedro aqui nos oferece. Se fazemos isso com o ouro que perece, quanto mais precisa ser feito com a fé. Fé, irmãos, é o que liga o homem a Deus. É o que livra o homem do inferno e o leva para o céu. Fé é o elo entre este mundo e o mundo por vir. A fé é esse elemento místico, admirável, que pode tornar um homem morto em delitos e pecados e fazer dele uma nova criatura, um novo homem em Jesus Cristo. É por isso que a fé é tão preciosa. É por isso que ele faz essa comparação. Olha, o ouro ele é precioso, mas a fé é muito mais. É tão preciosa
que Deus quer que seja absolutamente perfeita. Esse é o argumento que o apóstolo Pedro usa. Enfrentamos essas várias provações por causa do caráter da fé. Deus nos faz passar por períodos de testes. Ele nos testa através de provações, como se fosse pelo fogo, para que as coisas que não pertencem à essência da fé sejam eliminadas. Podemos achar que a nossa fé é perfeita e que podemos enfrentar qualquer coisa, mas de repente vem uma provação e nós falhamos. Por quê? Isso é uma indicação de que o elemento de confiança em nossa fé precisa ser desenvolvido. E Deus desenvolve a confiança em nossa fé mediante as provações. Olha que interessante, irmãos. Esteja certo disso. Há um poema, eu não sei o autor desse poema, maravilhoso, que diz assim: quando tudo parece estar contra nós, para nos levar ao desespero, sabemos que há uma porta aberta e um ouvido que escuta a nossa oração. Quando tudo parece estar contra nós, para nos levar ao desespero, sabemos que há uma porta aberta e um ouvido que escuta a nossa oração. Irmãos, isso é fé verdadeira. Isso é confiança real. Pedro diz que essas provações, elas são essenciais para demonstrar a autenticidade da nossa fé. A frase que ele usa, uma vez confirmado. Olha a frase que ele usa, uma vez confirmado. O quadro que ele tem em mente é o de um teste aplicado a algo e depois que o produto é testado, recebe um certificado. Ele não está interessado no processo em si. A aprovação é o certificado de confirmação, declarando a autenticidade da nossa fé. O caráter aprovado da nossa fé se manifesta dessa maneira. É por isso que tais coisas acontecem conosco, meus irmãos. Não há nada que confirme a autenticidade da fé mais do que a paciência e perseverança da pessoa. Sua capacidade de prosseguir, apesar de tudo. Apesar de enfrentar muitas tribulações, ele persevera, ele permanece, ele prossegue a sua jornada de fé. Esse é o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. É o ensino de todo o Novo Testamento. Mas é o ensino de toda a Bíblia. Mas há uma outra coisa que o apóstolo Pedro nos ensina para o nosso encorajamento, para o nosso fortalecimento. É que ainda que estas coisas aconteçam conosco, elas acontecem por breve tempo. Interessante isso, né? Elas acontecem por breve tempo. Estas coisas vêm e vão de acordo com o propósito de Deus. Nunca seremos provados, testados, a não ser para o nosso próprio bem. E à medida que respondemos à lição, Deus decreta o fim do teste, meus irmãos. Creia nisso. Entenda isso. E podemos ter a certeza disso. Podemos ter a consciência disso.
Veja o que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta dele aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha o que ele escreve. Diz assim para nós: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, os proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A palavra tentação aqui é a mesma palavra de provação, irmãos. Não há nenhuma contradição aqui. Assim como em outras línguas também, a língua grega, ela tem palavras que têm vários significados. E a palavra provação, tentação, é uma dessas palavras. Irmãos, Deus não permitirá que sejamos provados além do que possamos suportar. Pense nisso, creia nisso, viva isso, irmão, intensamente. Você, meu irmão, você, minha irmã, não tem a liberdade de oração que já teve um dia? Sente que quase perdeu a fé? Preste atenção, não fiquem perturbados. Vocês estão nas mãos do Pai, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Talvez um período maravilhoso esteja para começar em suas vidas. Deus talvez tenha uma bênção muito especial para vocês, ou uma tarefa extraordinária para vocês realizarem. Não fiquem abatidos. Não deixe a tristeza dominar vocês. Porque é por breve tempo. Vocês estão nas mãos do Pai amoroso. Então confiem nele e vão em frente. Prossigam dizendo: eu me contento em estar nas tuas mãos. Fazer a tua vontade é a minha vontade. Veja novamente aqui o texto de Pedro. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus virá. Não sei quando, mas ele virá. Na revelação de Jesus Cristo. Eu estarei lá. Sei, portanto, que tudo que acontece em minha vida e neste mundo, ele tem um objetivo final. Isso diz o apóstolo. Isso nos ensina o apóstolo. E isso diz ele aos seus leitores. Aguardem isso, meus irmãos. Vivam isso. Creiam nisso. Aguardem a volta magistral, maravilhosa de Cristo. Isso é o que nós devemos aguardar, meus irmãos. Quando o grande dia chegar, a autenticidade da nossa fé vai se manifestar. Haverá louvor e honra e glória. Essa nossa pequena fé, a fé que pensamos ser tão ínfima, vai se revelar como algo tremendo. Podemos estar contristados por muitas tentações e provações no tempo de hoje, no tempo presente.
Podemos até estar chorando enquanto prosseguimos. Mas não importa. Temos a promessa de que o dia vai chegar, quando o Cordeiro que está no trono nos guiará às fontes das águas vivas, e que Deus mesmo enxugará as lágrimas dos nossos olhos, e estaremos com Ele na glória eterna. Essa, meus irmãos, é a maneira cristã de enfrentar provações, tribulações. Graças a Deus que estamos em suas mãos. É o seu caminho de salvação e não o nosso. Vamos nos submeter a Deus, contentando-nos em estar em suas mãos. Amém? Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe. Embora por breve tempo, se necessário. Provações, irmãos, são para o nosso bem. Creia no Senhor Jesus e seja feliz. E enfrente cada tribulação na força e no poder do nosso Deus. Amém. Ó Deus, obrigado por nos ensinar, através da Tua palavra, que a fé é preciosa. Obrigado por nos ensinar, Senhor, que Tu está no controle de todas as coisas. Obrigado por nos ensinar que as provações existem, mas não é para nosso abatimento e derrota. Pelo contrário, é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso bem, para o louvor da Tua glória. Sustenta-nos e conduza-nos sempre à Tua presença. Nós assim oramos, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 92 dos nossos hinários. Hino de número 92, a fé contemplada. Louvemos ao Senhor. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, o Criador de todas as coisas, e as consolações do Santo Espírito de Deus, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor Jesus. Amém. Irmãos, chegamos ao final de mais um culto de adoração ao nosso Deus. Com carinho, releia e medite nesse texto da carta de Pedro. É encorajador para nós. Esse é o paradoxo que o cristão enfrenta nessa sua jornada de fé. Esse que é o extraordinário. Ao mesmo tempo, ele se alegra e está contristado. Mas a fé, ela é provada não para o nosso desespero, mas para o nosso bem, para o louvor do Senhor. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Irmãos, nesses tempos que estamos enfrentando, também eu quero reforçar. Por favor, irmãos, como família na fé, você não fique constrangido. As dificuldades, elas estão aí. E, por favor, nos procure. Pode pedir ajuda diante de alguma necessidade que estamos dispostos a ajudá-los como família na fé. Tenho orado por todos vocês, a casa de vocês, a família de vocês, que Deus dê alívio, conforto, sustento. Não se desanimem. A nossa fé, como vimos hoje, ela é preciosa, muito mais do que o ouro que perece. Irmãos, continuemos a orar
pelo nosso país, a orar pelo mundo, a orar por essa situação. E o último aviso, eu reforço aqui, terça-feira teremos o que hoje virou uma grande moda, né? Uma live. O que será essa live terça-feira? Será um momento em que nós poderemos estar orando uns pelos outros, compartilhando também um pouco a palavra de Deus, mas o objetivo principal é a oração. As nossas reuniões de oração, não é? Então, segunda-feira, no grupo da igreja, eu vou estar disponibilizando o horário em que nós vamos iniciar esta live de oração. A Bíblia nos ensina a orarmos uns pelos outros e que você esteja disposto a entrar ali e a compartilhar conosco o seu pedido de oração, o seu agradecimento, e que assim sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Obrigado mais uma vez, um bom final de noite e um bom restante de semana. Deus abençoe vocês.